Fala, 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 pessoal! Boa noite, estamos chegando com a nossa live Fala Benfica, depois do clássico Grenal. Tudo bem com o pessoal nesse final de semana? Evidentemente que tudo bem com a torcida do Internacional, não necessariamente com a torcida do Grêmio. Mas olha, pelo que eu estava observando hoje, tem muito torcedor do Grêmio que, entre aspas, até gostaram do que aconteceu, porque eles simplesmente não querem mais o técnico Renato Portaluppi. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, porque nós estamos iniciando a nossa live Fala Benfica, que é o nosso programa de rádio na internet. A live Fala Benfica, onde você chega, você se inscreve no canal, você deixa a sua mensagem, deixa o seu like. Tem dois detalhes assim que são fundamentais para a gente. Se inscrever no canal, isso é fundamental para o fortalecimento do canal Fala Benfica, bem como deixar o seu like, também muito importante para o fortalecimento do nosso canal aqui. E aí você manda a sua mensagem. E aí você vai dar a sua opinião, por exemplo, sobre o Clássico Grenal. Temos muita coisa para tratar do Clássico Grenal e sentir aqui a reação das duas torcidas, porque aqui sempre vem opiniões muito bem embasadas, e isso é muito bom que realmente aconteça, porque a gente, inclusive, pode, nessa interatividade que a gente vai fazendo aqui com a nossa audiência, pode, a partir destas opiniões embasadas ou perguntas que são feitas, seguir no papo dentro disso que o nosso internauta está propondo. Então é isso, pessoal. A gente está iniciando a partir de agora para falar muito a respeito do Clássico Grenal. A propósito, vamos lá com o primeiro destaque aqui da nossa live. Evidentemente é o Grenal. A vitória do Internacional por 1-0. O gol do Borré, o nó tático que o Roger deu no técnico Renato Portaluppi. Eu diria o seguinte, o Internacional ganhou o Grenal não apenas porque é melhor time. O Internacional ganhou o Grenal porque é melhor treinado. O Roger treina melhor o Internacional do que o Renato treina o Grêmio. A rigor, em semanas que estão liberadas, tipo assim, esta última semana ou estes últimos 10 dias, o Roger, de novo, soube aproveitar muito bem isso aí em termos de treinamento e sempre cria as alternativas de movimentos ofensivos, especialmente no Internacional. Enquanto, a rigor, o técnico Renato Portaluppi não consegue criar nada no tempo que lhe é colocado à disposição para efeito de treinamentos. Deu para ver de novo neste Clássico Grenal. Então, esse é o primeiro destaque, que a gente vai ampliar daqui a pouquinho, aqui na nossa live Fala Benfica, onde temos aqui imagens para mostrar, temos manifestações dos técnicos da dupla Grenal, o Roger pelo Internacional e Renato Portaluppi pelo Grêmio. Muito bem, Fala Benfica, com a parceria do Frigorífico Borussia. Sempre conosco o Frigorífico Borussia, produtos de qualidade. Borussia, feito pela nossa gente. E aí está, na tela, os frescais do Frigorífico Borussia. Acho que o final de semana foi muito bom, realmente, para efeito assim de um churrasquinho no sábado, antes do Clássico Grenal, sempre abrindo com o salsichão do Frigorífico Borussia, que para mim é espetacular, não pode nunca faltar, e depois, domingo. E aí é o momento de fazer um churrasco e debater com os amigos o Clássico Grenal, porque o pessoal pode ser adversário, mas não precisa ser inimigo. Colorados se encontram com gremistas, gremistas se encontram com colorados, amigos de tanto tempo, e a amizade é o que é mais importante. E aí eles estão lá. Hoje foi um domingo para realmente, na questão dos colorados, para comemorarem o Clássico Grenal com o seu churrasquinho aberto pelo Frigorífico Borussia, com o seu salsichão maravilhoso. E também para os gremistas analisarem entre si o que, afinal de contas, aconteceu. Muito bem, nós estamos então com o Fala Benfica, você vai chegando, vai deixando o seu like, deixe o seu like, um tirão de likes a partir de agora, pessoal, se inscreva no canal e comece a mandar a sua mensagem para cá, porque em seguida a gente vai tratar mais e muito de Clássico Grenal. Vamos fazer o seguinte, vamos tratar um pouco, então, da dupla Grenal. Qual é a primeira imagem que tu vais mostrar aí, por gentileza, Marcelo? O gol. Vamos ver o gol do Borré, que na hora eu achei que era gol direto do Bernabéu.
mas na verdade foi mesmo do Borré. O Internacional mostrou neste gol uma característica que ele tem trabalhado muito com o técnico Roger Machado. Olha só o toque que o Alan Patrick recebeu, porque deste lance aí participaram o Tabata pelo lado direito, devolvendo a bola atrás para o Bruno Gomes, o lateral direito, que tabelou com o Alan Patrick. O Alan Patrick entrou área dentro e aí a zaga do Grêmio já estava perdida e já se imaginou, naquele momento que o Alan Patrick recebeu a bola, que ele iria chutar direto. No entanto, ele viu no outro lado, e isso é treinado, a entrada muito forte. Olha aqui o Alan Patrick, ó. Poderia ter chutado a gol, mas não. Ele sentiu que lá pelo outro lado entrava o Bernabé, a entrada muito forte. E aí foi o passe para o Bernabé, que deu uma paulada com a perna esquerda. Eu tinha achado que a bola tinha entrado direto. Não, ela raspou, ela bateu na cabeça do Borré. E o gol foi do centroavante do Internacional, o Borré, marcando este gol importante para o Inter neste momento do jogo do Clássico Grenal no Beira-Rio, o que foi muito comemorado pelos jogadores do Internacional e também pelo técnico Roger Machado. Tá aí o gol, repetindo. Depois a gente coloca o gol de novo. Esse lance aí é uma imagem assim, que é da assessoria do Internacional, né, Marcelo? É uma imagem aérea feita com um celular, está um pouco distante, mas ela dá uma ideia de como o Internacional, no gol, envolveu o Grêmio com 10 jogadores participando de toques ali, a partir do goleiro Rocher. Só o Clayton Sampaio, o zagueiro do Internacional, não participou. Todos os outros jogadores do Inter, os outros 10, participaram desta movimentação aqui, ó, que veio de trás e começou, e foi passando pelos jogadores do Internacional. E lá no final, na conclusão da jogada, aparece toda a qualidade de passe à frente da área do Grêmio, passes rápidos e envolventes do time do Internacional. Aliás, se não fosse o goleiro Marquezin, o Internacional poderia ter feito uns 3 gols na partida. O Marquezin jogou bem, para mim foi o melhor jogador da partida, o melhor jogador do Grenal. Olha o envolvimento dos toques, olha só, a bola vem aqui, ó. Esse é o Bruno Gomes, né? Ou é o Tabata? Eu acho que é o Tabata. Não, o Tabata vai passar. Ele vai lá, ó, quase a linha de fundo. Normalmente um jogador cruza, ele não cruzou. Ele puxou e veio atrás para o Bruno Gomes. E aí o Alan Patrick recebe a bola. Era o Alan Patrick que estava aqui pela direita, combinando com o Tabata. O Bruno Gomes estava pelo meio. Todo esse tipo de movimentação que faz o time do Internacional. E aí termina no gol. Um envolvimento completo. Dá para ver aqui, ó. Olha só. Passou o Tabata. Alan Patrick passou para ele. Ele poderia ter cruzado. Outro jogador faria isso. Ele voltou, porque ele sentiu que livre aqui, ó, estava o Alan Patrick, que entrou, deu para o Bruno Gomes, recebeu, tocou no Bernabé, veio o chute, bateu no Borré e entrou. Completamente envolvido o Grêmio. E isso é uma arma hoje mortal no time do Internacional, nos movimentos que faz na frente da área de times adversários, como nesse gol contra o Grêmio no Clássico Grenal. Isso é treinamento, pessoal. Isso é treinamento. O Roger está aproveitando muito bem os dias que tem para treinar. Aliás, o Internacional, nos últimos 10 jogos, está invicto. Ganhou 7 partidas e empatou 3. Esse é o time do Internacional. E assim acabou envolvendo o Grêmio. Bom, o que tu vais mostrar agora, Marcelo? Partes das entrevistas? Frigorífico Borussia. Em seguida, a sua mensagem aqui, hein? A gente vai ler várias mensagens aqui, aqui na nossa live Fala Benfica. Deixa eu ver, então, o que vai falar o técnico Roger. Começamos pelo Roger. Vamos ver primeiro a manifestação de Roger, o técnico do Internacional. O Roger foi perguntado, deixa eu só lembrar, sobre a questão do Brum, sobre aquilo que o Antônio Brum, o vice de futebol do Grêmio, disse lá no Clique RBS, na quinta-feira, acho que foi quinta-feira, aquilo que o Brum falou. O Brum quase que desconhecendo o Roger, praticamente, ou na totalidade, desconhecendo a história que o Roger construiu vencedora de muitos títulos e uma vitória e uma trajetória de muito profissionalismo no Grêmio. O Antônio Brum desfez de tudo isso. Foi arrogante, foi autossuficiente. Disse que o Grêmio ia ganhar do Inter e do Roger. E o que acabou acontecendo? O Internacional ganhou com esse trabalho do técnico Roger. E o Antônio Brum desapareceu, porque o dirigente que falou pelo Grêmio, rapidinho, na zona mista,
depois do Grenal, foi o presidente Alberto Guerra, que já há algum tempo não falava. E muita gente imaginou, bom, vai falar o Antônio Brum. Então, o Antônio Brum falou tudo aquilo, chamando o Roger de coadjuvante lá nos grandes títulos do Grêmio nos anos 90. Isso foi perguntado ao Roger. E o Roger respondeu assim, vamos ver? Faz parte do folclore e da cultura do clássico, né? E sem dúvida nenhuma, uma busca de gostaria eu, né, que fosse uma busca de buscar desestabilizar, né? Mas a gente sabe que tem coisas mais profundas, né, em determinados comentários, né? Porém, acho que tudo faz parte da cultura do clássico, né? Cabe a gente do lado de cá como um profissional experiente, né? Toda a tentativa desses 10 dias foi justamente blindar os atletas, né? E não levar para o lado pessoal ou motivação pessoal, né? Em nenhum momento eu usei a declaração do vice-presidente do Grêmio, né, falando da minha trajetória no clube para motivar meus atletas. Nossa motivação tem que ser muito maior do que isso, né? Então, blindar os atletas, motivá-los, porque eram 3 pontos de um clássico importante, que tinha muita coisa envolvida, né? E ter as nossas aspirações, né? O restante é a história que vai ficar para a gente contar para os netos. Sempre é a história. A história que o Roger já tem construída no Grêmio e a história que o Antônio Brum não tem construída à frente do departamento de futebol do Grêmio, na história do Grêmio, na verdade. Agora, o Roger disse que não tratou de levar isso para os jogadores, mas é evidente que isso chegou aos jogadores do Internacional e serviu como combustível, porque o Antônio Brum, vice de futebol do Internacional, ao mostrar toda a sua arrogância, ao mostrar toda a sua autossuficiência, ao desconhecer a história do Roger no Grêmio, que é uma história muito maior do que o Antônio Brum, aliás, não tem comparação, que o Roger tem história, o Brum não tem nenhuma, mas tudo isso acabou entrando no vestiário, faz parte, é normal em qualquer vestiário, pode ser do Inter, pode ser do Grêmio, e qualquer outro time do Brasil, isso sempre é usado, chegou ali, e isso magoou demais o Roger. E aquela vibração do Roger ao final do jogo, junto com os jogadores do Internacional, era apenas reflexo disto que foi dito pelo vice de futebol do Grêmio, Antônio Brum. Então, o Brum, afora ter errado completamente, com a sua frase desastrada, o Brum ainda deu combustível para o Internacional. Depois do Grenal, também falou o técnico Renato Portaluppi. Dessa questão que foi colocada para ele, Fique, o que o Renato foi dito, que ele foi perguntado várias vezes pelos repórteres, e a gente vai colocando aqui e vai fazendo comentário em cima disso, e daqui a pouco você, para Frigorífico Borussia, vai chegar aqui também com os seus comentários. Vamos ver? O Grêmio, nos últimos anos, tem ganho campeonatos e grenais. Os colorados, com todo o respeito, eles estão satisfeitos quando eles ganham o Grenal, mas não ganham o campeonato. Essa é a resposta que eu tenho que dar para vocês. O Grêmio perdeu os últimos 3 grenais, mas continua ganhando. Agora, os colorados, com todo o respeito, estão satisfeitos, ganharam o Grenal, é o que eles têm durante o ano todo, durante os últimos anos, digamos assim, né? A alegria deles é ganhar um Grenal. Ninguém gosta de perder Grenal. Mas a única alegria que os colorados têm é ganhar o Grenal. Eles que aproveitam, enquanto isso o Grêmio ganha títulos. Autossuficiente o Renato, né? Como sempre, na entrevista. Agora, é bom dizer o seguinte, os últimos 4 grenais foram vencidos todos pelo Internacional. E em todos o Renato Portaluppi era o técnico do Grêmio. O Internacional, nesse ano, ganhou todos os grenais. 3 foram realizados. A última vez que isso aconteceu, aqui no Rio Grande do Sul, foi em 1974, para o Internacional, no caso, em 1974, há exatos 50 anos, quando o Internacional também ganhou todos os grenais realizados naquele ano. Veja que não é coisa tão simples assim. Então, o Internacional ganha os 4 últimos grenais, ganhou, e de forma indiscutível, e o técnico era o Renato. E todos os grenais desse ano foram vencidos pelo Internacional. Agora, o Renato, para contra-argumentar, ele usa os títulos de campeão gaúcho, dos campeonatos gaúchos. Aliás, campeonato gaúcho é pouco demais para a dupla Grenal, hein? Está na hora da dupla Grenal acordar em termos e conseguir melhores resultados em termos de algum título nacional, de expressão nacional ou até internacional, se for possível, a Libertadores, onde vai estar o Internacional no ano que vem, hein?
se for possível, uma Copa Sul-Americana, onde muito provavelmente estará o Grêmio também no ano que vem, para sair dessa lenga-lenga aqui de vitórias em campeonatos gaúchos. E nesse aspecto o Renato tem razão. O Internacional há 8 anos não ganha o Campeonato Gaúcho. E o Grêmio tem ganhado, tem vencido todos os últimos aí com a orientação do técnico Renato Portaluppi. Vamos com mais uma resposta do Renato. Vamos lá, Renato. Resposta para você. O meu vice-presidente já falou da folga. Vocês precisam evoluir um pouquinho. Vocês estão martelando, sabe, durante uma semana da minha folga. Eu não vou entrar em detalhes de folga, porque eu vou humilhar vocês. Em primeiro lugar, só eu vou te fazer uma pergunta agora, com todo o respeito. Quantas folgas você teve esse ano? Poucas. Poucas, mas poucas está no plural. Pode ser 2, pode ser 100. Quantas seriam? Não tenho na conta. Ah, você não tem? Então eu vou te falar. Deixa eu entrar um pouquinho na tua mente. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu tive 2 dias de folga esse ano. O resultado do jogo de hoje não interferiu em nada a minha folga, porque estava programada. O trabalho foi físico. 2 dias de folga em 10 meses. 11 meses eu tive. Tá bom para você? Trabalho sábado, domingo, feriado. E aí quando eu ganho um dia a mais por parte da diretoria, vocês ficam martelando porque eu não estava aqui na segunda-feira, que foi um trabalho físico. Você acha que o resultado do jogo interferiu porque eu não estava aqui segunda-feira? Com 2 dias de folga no ano. Bom, realmente, se você tiver 2 dias de folga no ano, se você entrar na justiça, você vai ganhar um bom dinheiro da tua empresa, certo? Pois é, né? Então, olha aqui, deixa eu terminar. Vocês precisam evoluir. A verdade é essa. Vocês não sabem muitas vezes o que está acontecendo aqui em Tramandaí. Vocês precisam evoluir. Vocês pegam um casinho, seja do Inter ou seja do Grêmio, vocês ficam martelando durante a semana, vocês não têm outro assunto. Sinceramente, vocês não têm outro assunto. Tivemos um Grenal maravilhoso hoje, bem disputado, de ambas as partes. Bom Grenal. Aí vocês falar da FOC, já foi falado, estava liberado, o vice-presidente já falou para você, aí vocês vêm tocar no assunto da folga. Realmente, com todo o respeito a vocês, quando vocês pensam assim, é pensar pequeno. Muitos assuntos vocês têm, muitos assuntos, inclusive o Grenal de hoje. Você veio falar de uma coisa que aconteceu uma semana atrás que não interferiu em absolutamente nada. 2 dias de folga que eu tive em 10 meses. Vocês estão de brincadeira comigo, vai, próximo. Próximo. Esse aí é o Renato. Aliás, eu não entendo as contas do Renato, né? Porque o Renato disse que teve 2 folgas nesse ano e que essa foi uma folga. Como é que é? Uma folga em 5 dias? Não entendo. Porque o normal é uma folga por semana para todo trabalhador. O Renato entende que os 5 dias que ele teve de folga foi uma folga. E que lá atrás, quando o Grêmio de novo também folgou, 4 ou 5 dias foi outra folga. Não. Foram vários dias de folga. Mas isso é o menor. E aí o Renato usa aquelas expressões que ele tem sempre usado em entrevistas quando está acuado, quando foi pior, e normalmente ele é pior, de vou humilhar vocês. Se eu falar sobre isso, vou humilhar vocês, que vocês precisam evoluir. Renato Portaluppi, tu tens certeza de que quem precisa evoluir é a imprensa? E eu até acho que a imprensa precisa evoluir. Agora, tu não faz uma autoanálise, uma autocrítica, para chegar à conclusão de que tu também precisa evoluir? Porque tudo que um repórter gosta numa entrevista, ou gostaria, era de ver o Renato falando sobre as questões de dentro de campo, os movimentos táticos, as alterações feitas no segundo tempo, esse tipo de coisa. E sobre isso o Renato nunca fala. Ele prefere o conflito com os jornalistas. E aí, usando expressões como estas, eu vou humilhar vocês, vocês precisam evoluir. Renato, será que é a imprensa que precisa evoluir? Mas ainda teve, daqui a pouquinho, em seguida, porque essa é a terceira, é a última resposta que a gente vai ouvir do Renato aqui. Em seguida, as mensagens que a nossa interatividade está mandando, e eu vou pedir agora, deixe o seu like aqui, pessoal. Por gentileza, por favor, um mutirão de likes. Um mutirão de likes, isso é muito importante para o fortalecimento do Grenal, fortalecimento do nosso canal. E se por acaso você não está inscrito no canal, se inscreva no canal neste momento, agora até para não esquecer ali adiante. Se inscreva no canal neste momento, também o canal Fala Benfica vai ser fortalecimento com a sua inscrição. Fala aí, Renato. Para esse assunto, só falo com vocês, não é esse ano aqui, todos os anos são assim, eu sempre falo do meu assunto. Em termos do próximo ano, com o presidente, com a diretoria, como sempre faço todos os anos. Agora, pegando o teu gancho que você falou esse ano aqui não foi muito bom, você deveria citar também o que o Grêmio passou, por que você não falou isso? Então fala.
Eu acho que foram as duas coisas, né? Ah, as duas coisas. Erros e também a enchente. Tem erros. Não sei se você vê assim, né? Não, eu não leio assim. Eu leio que o Grêmio jogou 80% de 3 campeonatos dificílimos fora da arena. Vocês gostam de falar que o Grêmio não teve bem esse ano, mas vocês têm que sempre lembrar o que o Grêmio passou esse ano. E isso você não gosta de lembrar. Vocês gostam, sabe, de ficar cutucando o tempo todo. Então, sobre esse assunto já falei. Não adianta vocês me perguntarem nos próximos jogos, nos próximos dias. A resposta vai ser sempre a mesma. No final do ano, que eu sempre converso com o presidente, com a diretoria, para ver o que vai acontecer. Muito bem, Renato Portaluppi, respondendo para o repórter Bruno Soares, da Rádio Bandeirantes, sobre a questão de por que o Grêmio está mal. E ele sempre usa e continua batendo na questão da enchente, que realmente prejudicou lá atrás. Mas já houve tempo suficiente para o Grêmio, com melhor orientação do seu treinador, encontrar o melhor caminho. Aliás, o próprio Internacional está conseguindo isso com o Roger. Mas o Renato ainda usa isso no que é avalizado pela direção do Grêmio, que também o Alberto Guerra, no final, dando uma entrevista rápida na Zona Mista, confirmou isso aí, diz que o Grêmio está prejudicado realmente pela enchente, mas, afinal de contas, como o Renato é a última palavra sempre, é a primeira e a última palavra sempre, no Grêmio a direção concorda com tudo aquilo que o Renato diz. A direção não consegue, em nenhum momento, chegar para o Renato. Renato, quem sabe não há um erro aqui. Não, a direção do Grêmio não consegue isso. Só bate a palminha atrás do ombro e diz, tu estás correto, tu estás certo. E a gente está vendo o que está acontecendo com o Grêmio. Então, este é o Fala Benfica. A nossa live, o nosso programa de rádio na internet, sempre com a parceria do frigorífico Borussia, lá em Osório, no Morro da Borussia, produtos de qualidade. Por falar em Osório, seu Marcelo, hoje eu fui a Osório visitar a dona Maria Gomes Benfica, 92 anos de idade. A mãe está adoentada, a mãe está gripada. Fui lá para dar um abraço nela, para bater papo, para falar sobre as nossas vidas, a vida dela, e ela lembra de histórias, com 92 anos, lembra de histórias quando ela tinha 15 anos de idade. Isso é realmente maravilhoso. Na volta de Osório, na Freeway, daqui a pouco, com o Matheus dirigindo, o Matheus coloca uma música ali, Esperanças Perdidas, com Originais do Samba. E aí eu lembrei de uma história que eu vivi no início dos anos 70, quando eu estudava no Ginásio Industrial Abramo Eberli, em Osório. Naquela época, ginásio. E eu lembrei, daquele momento, do início dos anos 70, de uma excursão. Isso era normal nos mais variados colégios distribuídos pelo Rio Grande do Sul, especialmente colégios ginásios, turmas de ginásio. Nós fizemos uma viagem no início dos anos 70 para o Rio de Janeiro. Trabalhamos a nossa turma durante uns 3 anos para poder fazer essa viagem. E veio a viagem. Absolutamente maravilhosa. Uma viagem que nos proporcionou assistir à seleção brasileira jogando no Maracanã. Um ano antes, a seleção brasileira havia sido tricampeão mundial no México, com o Pelé e com o Everaldo. E nós assistimos à seleção brasileira. O Pelé não jogava mais. E a gente deu muito passeio por lá. E num domingo, nós fomos na TV Tupi, que não existe mais, no programa Um Instante Maestro, apresentado por Flávio Cavalcante, que foi um dos apresentadores de televisão mais marcantes da história da TV brasileira. E lá, rapaz, daqui a pouco estava no programa Vera Fischer. Eu estou falando há 50 anos aproximadamente. E a Vera Fischer havia sido Miss Brasil naquele ano, para disputar depois o Miss Universo. Então era uma Vera Fischer que estava lá com seus 20, 21 anos de idade. E aquela gurizada, meninos e meninas, do Ginásio Industrial Abramo Eberle de Osório, estavam no programa vendo a Vera Fischer e todo o seu esplendor de uma mulher realmente muito bonita. E daqui a pouco, o Flávio Cavalcante, e aqui está a minha lembrança, a partir da música que eu ouvi hoje na Freeway, vindo de Osório, daqui a pouco o Flávio Cavalcante chama o grupo de samba Originais do Samba. Ainda com o Mussum, que depois se transformou em personagem central dos Trapalhões, mas que naquele momento estava no Originais do Samba, que se apresentou no programa da TV Tupi, e eu ali no auditório assistindo.
E aí veio a grande música, o grande samba que eu ouvi hoje, vindo de Osório pela Freeway. Esperanças Perdidas. Então, até para não perder a letra, eu quero cantar. Vou cantar no programa, Marcelo Benfica, para dizer o seguinte. Vou tomar um pouquinho d'água. Como se diz normalmente, molhei a palavra. O que é, Marcelo? Será? Quantas belezas deixadas nos cantos da vida, que ninguém quer e nem mesmo procura encontrar. E quantos sonhos se tornam esperanças perdidas, que alguém deixou morrer sem nem mesmo tentar. Minha beleza encontro no samba que faço, minha tristeza se torna um alegre cantar. É que carrego o samba bem dentro do peito, sem a cadência do samba não posso ficar. Não posso ficar? Eu juro que não. Não posso ficar, eu tenho razão. Já fui batizado na roda de bamba, o samba é acorde e eu sou a caçamba. Não posso ficar? Eu juro que não. Não posso ficar, eu tenho razão. Já fui batizado na roda de bamba, o samba é a corda e eu sou a caçamba. Então, esse é o samba, Originais do Samba, que eu assisti no programa de Flávio Cavalcante em 1971, cantando esse samba. Lá eu estava com a turma do Ginásio Industrial, a turma que se formava naquele ano do Ginásio Industrial Abramo Eberle. Então, um gole d'água e uma história contada aqui na nossa live Fala Benfica, com quase 400 pessoas assistindo instantaneamente. Que coisa maravilhosa! Sempre com a parceria do Frigorífico Borussia, lá em Osório, no Morro da Borussia. Produtos de qualidade. Borussia, feito pela nossa gente. Bom, imagens aqui. Imagens para Frigorífico Borussia. Deixa eu ver. Esta imagem aqui é uma imagem que foi referida pelo Roger ontem na entrevista coletiva. O ônibus do Internacional, que estava chegando ao Beira-Rio, por orientação do D'Alessandro, diretor esportivo do Internacional, parou um pouco antes, para que os jogadores do Internacional encontrassem a torcida, pudessem de alguma forma abraçar, não tinha como, né? Mas, entre aspas, abraçar a torcida do Internacional que estava ali. Isso foi determinação do D'Alessandro, que conhece muito o Internacional, conhece muito o vestiário do Internacional, conhece muito a torcida do Internacional. E esse é o típico trabalho que o D'Alessandro está fazendo por ter todo esse conhecimento. Para 50 metros antes. É aqui, pessoal, estou tentando interpretar o D'Alessandro, é aqui, pessoal, que nós vamos descer, porque a torcida do Internacional está aí, esperando para que a gente possa vê-los aqui, nesse afago do torcedor, antes de começar o jogo. Uma coisa parecida deve ter sido dita pelo D'Alessandro, fazendo o seu trabalho no Internacional de diretor esportivo, mas eu observei um detalhe interessante aqui, ó. Nem todos os jogadores do Internacional, isso aí é o Rocher, não é? É o Rocher, o goleiro do Internacional, abanou para a torcida do Internacional, mas muitos jogadores, dá para ver, ó, não olharam para a torcida, e isso é um erro tremendo, na minha opinião, porque o torcedor está ali, o torcedor está fora do Beira-Rio, recebendo os jogadores do Internacional, ao menos um olhar, ao menos um abano para a torcida do Internacional. Isso seria bom que os jogadores do Internacional soubessem, porque, na minha opinião, afora o Rocher, que abanou para a torcida do Internacional, os outros não deram muita bola nesse momento, olha aí, ó. Não olharam para a torcida do Inter. Mas, de qualquer maneira, apareceu ali a importância do D'Alessandro como diretor do Internacional. Uma outra imagem aqui, uma outra imagem que a gente vai colocar, olha essa imagem, Renato Portaluppi dando a sua entrevista coletiva e olha lá, junto à parede, dirigentes do Grêmio. E ali está o presidente Alberto Guerra olhando. E ali está, com a mão na boca, o vice de futebol Antônio Brum, do Grêmio, que ao se manifestar daquele jeito na quinta-feira à noite, deu combustível para o Internacional também usar isso aí para vencer o Clássico Grenal. Essa imagem, ela é definitiva. Ela mostra claramente a submissão da direção do Grêmio para tudo aquilo que diz o técnico Renato Portaluppi. Cara, 420
20 instantâneos, e até deu mais aqui nessa nossa live. A gente quer realmente agradecer por essa parceria. Tu vai colocar o gol aqui para a torcida do Internacional ver de novo? O trabalho de toque de bola do Internacional foi impressionante na frente da área do Grêmio. Isso é trabalho, isso é treinamento. Toques rápidos, não tem 2 toques na bola, é toque rápido, um toque só para cada jogador a rigor, e toques envolventes, realmente envolvendo a defesa adversária. Isso aí a gente está mostrando por cima, mas depois a gente pega por baixo, então, o gol, Marcelo. Porque aí foi o momento em que o Internacional mostra que 10 jogadores participaram desse trabalho de toques de bola, até que o Internacional chegou na frente do gol, o Alan Patrick cruzou para o Bernabé chutar e o Borré fazer o gol de cabeça. É uma imagem aérea da assessoria do Internacional. Mas coloca o gol aí, Marcelo, para Frigorífico Borussia, para o torcedor do Internacional nesse momento. Olha o gol. Aqui, o Tabata dá para o Alan Patrick, para o Bruno Gomes, Alan Patrick, cruzamento para a entrada do Bernabé, o chute, toque de cabeça do Borré e o gol do Internacional na vitória no Clássico Grenal por 1-0 ontem no Beira-Rio. E a gente nesse embalo está começando com esse calorão aí, agora parece que chegou o calor, o nosso Fala Benfica, a nossa live, onde nós comentamos aqui questões da dupla Grenal, notadamente, outras também, mas, acima de tudo, ainda com muitos resquícios do Clássico Grenal, Luiz Henrique. E começando por agradecer a belíssima audiência de ontem à noite, né? Sim. Estava assistindo a live em casa, impressionante, número de pessoas interagindo aí, número de pessoas se inscrevendo no canal. Nosso agradecimento a todos vocês que estão confiando nesse projeto aí, né, Silvio? Isso, porque isso é muito importante para a gente, para o pessoal, para nós aqui no Fala Benfica, que as pessoas que vão chegando nas nossas lives imediatamente se inscrevam no canal, porque isso realmente fortalece o nosso canal Fala Benfica, deixando a sua mensagem e o seu like também. Agora, Luiz Henrique, vamos com o primeiro destaque do Frigorífico Borussia, produtos de qualidade Borussia, feito pela nossa gente, que é exatamente, ontem à noite a gente lembrou disso, né? Mas é exatamente como ficou a situação da dupla Grenal no Campeonato Brasileiro, depois da rodada no final de semana, quando a gente ontem estava na live, houve um momento que estava 3-2 para o Palmeiras, e o Palmeiras fazia gol, e o Juventude empatava, e eu digo, olha, o Juventude ainda pode empatar, mas no final acabou perdendo de 5-3, ficou um ponto abaixo do Grêmio, e o Palmeiras se aproximou do Botafogo. Olha, só uma pequena observação em relação ao Juventude, né? Time que toma 5 gols em casa, numa reta final de campeonato, olha, isso não é bom sinal, hein? Não. Quem é que andou tomando 5 gols recentemente? Eu acho que o Atlético Paranaense. Né? Sim. Isso aí foi fora de casa contra o Corinthians. Não é bom sinal você tomar 5 gols. Uma derrota dessas, ela abala muito. É verdade. Ela tira completamente a confiança da equipe. Tomara que o Juventude consiga aí dar a volta por cima. Mas a situação do Inter está muito bem encaminhada para a Libertadores. Ela está bem encaminhada e tem alguma coisa que a gente pode destacar também aqui, na ponta de cima, e depois vamos na ponta de baixo, só para fechar o capítulo sobre o Juventude. Momentos antes do jogo, pela informação, o Juventude ficou sabendo que não poderia usar o jogador Nenê. Veio uma orientação da CBF ou do STJD de que o Nenê estava com uma pendência no STJD, alguma coisa assim. Nossa. E o Juventude tentou contato para saber exatamente o que era. E não conseguiu contato com ninguém. Vai pegar o tribunal aberto domingo, né? E o Nenê não entendeu o que aconteceu. Então, essa CBF e esse STJD são verdadeiras esculhambações. Dependência? Não, alguma dependência. O jogador pode ter suspensão, né? Sim, mas aí já teria sabido. O Juventude saberia disso. Claro. Então, isso aí eu acho que abalou um pouco também o ambiente do Juventude e os bastidores do Juventude. Mas nós estamos, então, com a nossa live Fala Benfica na parceria com o Frigorífico Borussia, lá em Osório, lá no Morro da Borussia. Produtos de qualidade Borussia feito pela nossa gente, Luiz Henrique. Salsichão Borussia, muito consumido com toda certeza no entorno do Beira-Rio sábado passado, a linguicinha defumada também, o torresminho também. Eu cheguei no Beira-Rio, Silvio, no sábado, no carro da Bandeirantes, por volta de 12h30, e você não faz ideia de quantas pessoas já estavam ali fazendo churrasco. Olha, a movimentação deve ter começado às 9h da manhã. Sim. Quando eu cheguei no estádio para trabalhar no Grenal, já era um público de Grenal.
Um público de jogo começando. Sim. Jogo praticamente por começar. Eu nunca tinha visto tanta gente, e muita gente preparando seu churrasquinho ali, dá para sentir de longe o cheirinho do salsichão da Que espetáculo! Muito bem, pessoal. Vamos tratar do clássico Grenal, vamos tratar do Grêmio, vamos tratar do Internacional. E a manchete que eu dei é que tem um cara que me parece desmobilizado, chamado Renato Portaluppi. Além de tudo que ele faz, e, aliás, de tudo que ele deixa de fazer, que o Renato não consegue resolver os problemas do Grêmio dentro de campo, o Renato ainda vai daquele modo para as entrevistas. Ele vai claramente para o conflito. O Renato me parece muito aquele cara assim, já sem paciência, sabe? Não tendo muita coisa, sabendo que não tem muita coisa a acrescentar ao Grêmio. O Grêmio, para mim, não vai ser rebaixado, mas o Grêmio vai até o final, lá perto da zona do rebaixamento. E isso é muito ruim para o Renato, para a vaidade do Renato, mesmo que não seja rebaixado. Daqui a pouco o Renato, que usa muito subterfúgio da questão da enchente, mas vocês não querem enxergar que teve a enchente faz 5 meses aqui. Ela poderia e iria naturalmente afetar o Grêmio, digamos, 2 ou 3 meses, até 2 ou 3 meses depois. Mas depois qualquer técnico teria que encontrar uma solução para o seu time para parar de usar enchente como o responsável por tudo aquilo que está acontecendo. Mas o Renato usa muito isso, a enchente, e daqui a pouco, se o Grêmio escapar do rebaixamento, lá no final, ficando muito perto da zona do rebaixamento, o Renato vai se considerar, viu? Eu tirei o Grêmio da zona do rebaixamento. Isso aí, pode ter certeza, o discurso está preparado. Eu não sei se para o Grêmio, brincadeira aqui, Silvio, mas não seria melhor o Marcelo Salles treinar a equipe no próximo sábado? Porque você viu a estatística do Paulo Pires? Sim. Nos últimos 7 jogos em que a equipe foi comandada pelo Renato, o Grêmio perdeu 6. Impressionante. Impressionante. Eu não sei contra quem o Grêmio ganhou, Marcelo. Só teve uma vitória. Eu não sei de quem o Grêmio ganhou com o comando do Renato. Não foi do Criciúma lá. Acho que foi do Criciúma lá. Pode ser. Acho que começou lá. E do Cuiabá, não sei se era ele. Eu acho que era o Renato na estreia. Mas eu não sei se o Cuiabá não foi antes do Criciúma. Pois é. Cuiabá acho que foi antes, porque o Brett White acho que até jogou em Criciúma, né? Então, Luiz Henrique, o Renato, ele transmite a ideia, assim, de que sabe que não tem mais nada a dar para o Grêmio, cara. E a rigor não tem. O Grêmio pode, daqui por diante, o Grêmio tem mais 8 jogos até o fim do Campeonato Brasileiro. Corre o sério risco de perder mais umas 4 partidas. E mesmo que ganhe alguma partida, e daqui a pouco, se for bem na partida, isso vai ser considerado exceção. Porque o resumo do Grêmio é o que vem acontecendo já há algum tempo, quando o Renato está na beira do campo. Basta ver, Silvio, também, né? Não é apenas a questão da motivação, assim, a questão das escolhas que o Renato faz também, né? No momento em que tem que modificar a equipe, o Renato ele não tem assim uma linha de pensamento, ele pensa apenas no que o Grêmio pode fazer. Aí começa a empilhar atacantes. E quando você empilha atacantes, você fragiliza outros setores. Você fragiliza, sobretudo, o meio de campo. São meio inconsequentes, assim, as decisões tomadas pelo Renato, decisões, assim, no ímpeto, sabe? Sem serem raciocinadas. Isso, para um treinador de futebol, é uma coisa muito comprometedora. Nossa Senhora. E, sobretudo, quando você enfrenta um técnico muito meticuloso, né? Como é o técnico Roger Machado. Um trabalhador que aproveita bem os treinamentos. Daqui a pouquinho tem mensagens aqui, hein? A participação com a nossa interatividade, você que está chegando, se você não é inscrito no canal, por gentileza, se inscreva agora, nesse momento, é muito importante para a gente, porque se a gente deixa para mais adiante, acaba esquecendo. Então, se puder se inscrever no canal nesse momento e der o seu like nesse momento, isto é extremamente importante para o fortalecimento do nosso canal. É o pedido que a gente está fazendo para vocês, além de mandar as suas mensagens, tem muitas que já chegaram aqui, a gente em seguida vai começar a atender, mas Marcelo, tem como ouvir a manifestação do Renato Portaluppi? E foi uma pergunta feita pelo Bruno Soares, Luiz Henrique, o repórter da Bandeirantes, para ver o que disse o Renato Portaluppi em relação à atual situação do Grêmio. Em seguida a gente coloca no ar aqui, porque... Ele se sente motivado, né? Para continuar esse tipo de coisa, né? E o Renato veio com a resposta. Vamos lá? Tanto não vou entrar nesse assunto, só falo com vocês, não é esse ano aqui, todos os anos são assim, sempre falo do meu assunto em termos do próximo ano, com o presidente, com a diretoria, como sempre faço todos os anos. Agora, pegando o teu gancho que você falou esse ano aqui não foi muito bom, você deveria citar também o que o Grêmio passou, porque você não falou isso. Então fala.
Eu acho que foram as duas coisas, né? Ah, as duas coisas. Erros e também a enchente. Tem isso. Não sei se você vê assim, né? Não, eu não leio assim. Eu leio que o Grêmio jogou 80% de 3 campeonatos dificílimos fora da arena. Vocês gostam de falar que o Grêmio não teve bem esse ano, mas vocês têm que sempre lembrar o que o Grêmio passou esse ano. E isso você não gosta de lembrar. Vocês gostam, sabe, de ficar cutucando o tempo todo. Então, sobre esse assunto já falei. Não adianta vocês me perguntarem nos próximos jogos, nos próximos dias. A resposta vai ser sempre a mesma. No final do ano, que eu sempre converso com o presidente, com a diretoria, para ver o que vai acontecer. Aí o Renato. O Renato é sempre a mesma lenga-lenga. Tem sido assim. Vocês têm que lembrar da enchente. 80%, não sei o que é a enchente, coisa e tal. Porque o Grêmio perde, depois que veio para a Arena, também perdeu dentro da Arena. Perdeu 2 jogos, né? Pois é, de 4 realizados. Perdeu 2 jogos, quer dizer, não é jogar na Arena não é uma garantia de vitória, né? Não foi uma garantia de vitória e nem será uma garantia de vitória. E é bom lembrar que antes mesmo de começar o campeonato, de começar a enchente, o Grêmio até havia vencido 2 jogos, Atlético Paranaense e Cuiabá, mas não era um futebol suficiente, né? O Grêmio já tinha problemas mesmo jogando em casa. Não há a mínima garantia. Tanto que ele perdeu 2 jogos, aí o Renato usa uma outra alegação. E o público pequeno, aí é 12 mil pessoas num, é 20 mil pessoas na outra, depois de reaberta a arena. Sempre há uma desculpa do Renato. Pois é. Esse é o Renato Portaluppi. Estas são as questões do Grêmio. Daqui a pouco a gente mostra uma outra imagem do Grêmio que, para mim, nossa, é esclarecedora. Mas antes, quem sabe o gol do Internacional, Marcelo? Pode ser agora? Um gol do Internacional muito bem trabalhado, Luiz Henrique. Um gol do Internacional que envolveu a participação de 10 dos 11 jogadores. Exatamente. Desde que começou pelo Rocher. E o Internacional trabalha essa ideia de troca de passes rápidos e envolventes, especialmente na frente da área adversária, e foi assim que ele desestabilizou o Grêmio para surgir o gol marcado pelo Borré. Essa jogada é a chamada jogada de videogame, né? Essa troca de passes dentro da área, uma coisa muito coordenada, né? E aí parece assim uma coisa meio aleatória, essa abertura que o Alan Patrick faz, né? Até se diz, por que não bateu em gol? Mas seguramente é uma jogada treinada, né? Sim. Ele percebe, olha, uma orientação do Roger, faça abertura para quem vem pelo lado, porque o passe é preciso. Não, eu acho que talvez a orientação do Roger faça a abertura para a entrada do Bernabé. Isso. Porque o Bernabé é impressionante. Exato. Como ele lê muito bem esse tipo de movimento ofensivo do Internacional. Eu repito, o Internacional começou com essa atividade de troca de passe envolvendo o Grêmio desde o Rocher. Desde a defesa do Internacional. E quando chegou na parte final, bom, aí se viu Bruno Gomes dando a bola para o Tabata. E o Tabata tentou passar pelo Mike para fazer o cruzamento ali, olha. Ele poderia tentar o cruzamento, normalmente o jogador faz. Mas ele sentiu que atrás estava o Alan Patrick para receber a bola. Aí o Alan Patrick deu para o Bruno Gomes, o Bruno devolveu para o Alan Patrick, olha a facilidade, Tabata, Alan Patrick. E onde é que está o Bruno Gomes? É que é lateral direito, né? Olha, meia, lá dentro e poderia ter chutado o Alan Patrick, foi para o Bernabé, achei que o gol era direto do Bernabé, mas depois a gente viu, e a câmera está cabeçada, fica claro a cabeçada realmente do jogador Borré. Um negócio impressionante essa troca de passes. A propósito... Você lembra, recentemente a gente fez um react aqui daquele gol do Grêmio contra o Atlético Mineiro em 2015, né? A troca de passes começou lá no campo do Grêmio. É o dedo do Roger Machado, né? É a mesma coisa aí. É uma característica do Roger. Jogadores em aproximação, apenas um toque da bola, não há uma condução excessiva, porque a condução excessiva facilita a marcação. Né? Então, quando você se livra rapidamente da bola, o marcador fica meio desorientado. Então, essa é uma marca do técnico Roger Machado, que ele conseguiu muito rapidamente imprimir no Internacional. Não, neste momento, não há um jogador que receba a bola que não tenha um outro muito próximo. Exatamente. No Internacional. Jogo apoiado, como dizem os técnicos. Agora, o Marcelo tem uma outra mensagem, nosso diretor Marcelo Benfica, que mostra detalhes específicos do gol do Internacional. Sim. Já em câmera lenta. Lá atrás é o Bruno Gomes, né? Bruno Gomes. E eu acho que é o Dô de perto. Aqui é o Tabata, que vai receber a bola. Vai ser marcado pelo Mike. O Mike não chega. O Mike estava com medo. Ele não chegou. Olha como ele está distante. Aí o Tabata sentiu que não ia dar para chegar na linha de fundo. Ele tenta o drible e vai voltar para dar para o Alan Patrick. Olha o movimento do Alan Patrick. Aí, ó, o Alan Patrick, quando estava recebendo, fez a menção de que ia chutar.
E isso tirou totalmente, o Marcelo vai colocar de novo, tirou totalmente o Dodi da jogada. Olha o Dodi do lado dele. Foi-se o Dodi. Porque o Dodi achou, num primeiro momento, que ele iria chutar. Exatamente. E aí se perdeu. E olha por onde a bola está passando. O Marcelo vai repetir para a gente. Soteldo, né? Em frente ao Soteldo. E olha a falta de movimento do Soteldo. Olha aqui. Olha ali. Não foi na bola. Nem se mexeu. Não se mexeu o Soteldo. Estava dentro da área do Grêmio. E aí a falha depois, né? Essas imagens são do Internacional. Se o Marcelo puder repetir, seria interessante, Marcelo. A nossa audiência está assistindo isso. O Tabata vai receber essa bola, vai tentar tirar o Mike não se aproxima, o Tabata poderia ter tentado a chegada na linha de fundo, mas achou melhor que era, e isso é treinado, que era melhor dar para o Alan Patrick, que se aproximava. E aí ele dá para o Alan Patrick, vai chutar, não chuta. Ficou o Dodi. E o Dodi dá um pulinho, né? Dá um pulinho. E o Alan Patrick dá para o meio. E olha o passe, um toque só do Bruno Gomes. Exatamente. Ninguém conduz a bola em excesso, né? E passa pelo Soteldo. E sai lá para o outro lado, para o Bernabéu. Cara, isso aí é impressionante. Não apenas o treinamento que o Inter realiza em jogadas como esta, como a falha defensiva do Grêmio. Impressionante. São essas coisas, né, que comprometem o Soteldo, né? Ninguém está culpando o Soteldo, né? Claro que não. Pelo gol sofrido, mas futebol é esporte coletivo, né? Nem se atirar, ele já atirou ali para tentar tirar, porque ele estava sozinho. É tipo da coisa, assim, o Soteldo é um cara que é reserva do Grêmio hoje, né? Não é fácil para a cabeça do jogador como o Soteldo, aí, um ídolo da seleção venezuelana, você entrar no segundo tempo de um Grenal, às vezes o cara não entra com a mobilização necessária, né? Pode ter sido isso, né? Não tô nem aí também, aconteça o que acontecer, né? O que representa também, eu não sei se não pode acontecer a partir de agora, porque o Grenal ele tem muita consequência, né? Aquela coisa assim da perda de comando até do Renato, aquela coisa assim do jogador não atuar tanto pelo Renato, que era sempre uma marca, né? Não sei se o Grêmio não está desmobilizado, inclusive, em relação ao seu treinador. O Luiz Henrique, e os jogadores do Grêmio estão vendo o que o Internacional faz a partir dos treinamentos. E sobretudo, Silvio, os jogadores que vieram de fora. Porque os jogadores que estão há mais tempo com o Renato, eles perdoam tudo do Renato. Sim. Agora, um jogador tipo Bright White, por exemplo, acostumado a jogar em alto nível na Europa, né? Não foram grandes clubes, mas o Barcelona, ele esteve, né? Olha como é que é o tipo de treinamento dos técnicos do Barcelona. Sim. Jogadores, né, que vieram, futebol da Colômbia também, futebol de muita técnica, né? De onde veio o Monsalve, esses jogadores, assim, não sei se tem aquele encantamento todo com o Renato. Pois é, cara. Não sei. Mas o Renato está sendo exposto nesse momento aqui. Porque, de um lado, a gente não vê nada desse tipo de movimento que o Internacional tem no Grêmio. E a gente sabe que o Internacional tem, porque tem um técnico que trabalha muito isso aí. Sendo que o Renato não trabalha isso aí. Não. E aí fica bravo. E chega atrasado para trabalhar. Imagens para o frigorífico Borussia, produtos de qualidade Borussia, feito pela nossa gente. Então, vamos ver. Olha essa imagem aqui, Luiz Henrique. Essa imagem do ônibus do Internacional chegando no Beira-Rio e o som que vem de dentro do ônibus, né, Marcelo? É isso? Para aqui. Para aqui. Para aí, ó. Para o ônibus aqui. Para aí, não entra, pô. Não entra. Para aí. Vamos ver de novo, Marcelo. O D'Alessandro dentro do ônibus dizendo para o motorista parar o ônibus e depois eu quero fazer um comentário em cima disso também. Coloca aí, Marcelo. Para aqui. Para aqui. Para aí, ó. Para o ônibus aqui. Para aí, não entra, pô. Não entra. Para aí. Olha aqui, Luiz Henrique. Acho que o motorista não estava ouvindo. Não estava, tem a cabinezinha de vidro, né? O pessoal batia ali e não escutava. Exatamente. E aí ele estava. Normalmente ele ia fazer aquele movimento de entrar até lá. Não sei se é ainda aquela entrada antiga que o ônibus estacionava lá para dentro. Essa é a entrada que passou a valer a partir da Copa do Mundo. Sim. Os ônibus param na porta do vestiário. Perfeito. Mas aí eles já estão na porta do vestiário e só entram. O que o D'Alessandro quis é que o ônibus parasse antes. Entrasse no estádio. Isso, para que os jogadores tivessem o contato com a torcida. Bom,
Aí aconteceu o seguinte, olha como os jogadores saem de dentro do ônibus. O D'Alessandro vai ter que conversar sobre isso com eles, hein? Olha só, esse aí abanou. Alan Patrick. Os outros vão passando... Com fone de ouvido? Fone de ouvido, talvez. Eles não vão olhando para a torcida, cara. É. O Rocher foi um que passou e abanou para a torcida. Então, o que o D'Alessandro quis foi que o jogador do Internacional sentisse o grito da torcida e, ao mesmo tempo, devolvesse com um abano. Exatamente. Aí o Roger abanou, fez sinal de positivo. O Roger. E aí começam a vir os outros. Ó. Olha como o D'Alessandro, inclusive, passou aí. Mas o D'Alessandro depois vai dentro do campo, também tem todo aquele negócio que ele movimenta o torcedor internacional dentro do campo. Então esse é um detalhe aí que restou para mim nessa questão aí. 2 ou 3 jogadores abanaram para a torcida, Fernando fez sinal de positivo, mas a maior parte não, foi direto, cara. E não é assim. É o Wanderson, olha ali, o Rovel. O Anthony. Bom, esse é um detalhe. Mas o grande lance foi o D'Alessandro compreendendo que era necessário o contato com a torcida, mandando o ônibus parar. Perfeito, foi um gesto, uma sacada, né? O D'Alessandro, quantas vezes fez isso, né? Na sua época como jogador, né? O ônibus chegando e vários torcedores em volta. Sim. E isso passa realmente uma energia gigantesca. Agora, essa imagem aqui define o Grêmio para mim. Olha a imagem. De novo, Renato dando a entrevista. Olha como está o jogo lá em Caxias do Sul, sim, a mesma coisa. Olha o Antônio Brum como é que está. Olha a imagem da derrota, Antônio. Da derrota. Olha a posição do presidente do Grêmio ali, Alberto Guerra. Se é para estar ali, eu sempre digo, então senta também à mesa. Senta à mesa e qualquer coisa se manifesta. Mas ficar assim, olhando, o que é isso? Aí o Renato olha, porque estão ali para dar apoio ao Renato. Aí tu imagina assim, o Renato fala alguma coisa e olha para eles para ver se estão concordando. E aí o que ele vê? O Antônio Brum daquele jeito lá. Que foi um grande personagem negativo do Clássico Grenal, o Antônio Brum. Essa foto do Brum aí é muito sintomática. Essa imagem, para mim, é a imagem do jogo. Ou a imagem do Grêmio nesse momento.